aí, pessoal do Underground. Cara, vocês já ouviram falar de Hermes Baroli? Se não pelo nome, já ouviu por essa voz. Manda o Meteoro, cara. Meteoro de Pegasus! Isso aí, com certeza, de 0 a uns 35 anos, reconheceu na hora, até o de 0. Ele já ouviu esse cara. Pô, cara, uma emoção muito grande, de criança mesmo. Eu sou da geração um pouquinho passada, não parece, mas tenho 25, né? Olha aí. Vi ainda no finalzinho da década de... Aliás, no início da década de 90, fui ver Os Cavaleiros. E o que eu mais gostava era realmente a dublagem. Eu achava a ceia meio... Igual o Neymar, caía pra caramba, mas a dublagem do todo o desenho eu ficava muito feliz quando eu via, caramba, essa dublagem é boa pra caramba. E eu queria saber uma coisa, como foi assim esse início? Que na época a dublagem já existia, mas eu acho que foi um salto gigantesco, foi um divisor de águas, o Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Aí eu queria saber como é que foi que chegou a vocês e como é que chegou a família Baroli, que tem 3, né? Você, seu pai e a Saori? A saga original, sim, eram os 3 da família, né? Cara, isso foi acontecendo muito naturalmente. De fato, é um divisor de águas na dublagem brasileira. Até então, o dublador ele era um ser anônimo e gostava de ser anônimo. Com Cavaleiros do Zodíaco, isso começa a mudar. E mais porque meu pai era o diretor da série e começou a abrir o estúdio para a imprensa. A imprensa começou a querer saber e ele permitiu que entrasse, né? Mas o bom de saber, assim, quando a gente começou a dublar, o Mário Lúcio, que era o dono da Gota Mágica, entregou a série para o meu pai. A gente não sabia do que se tratava a série, ninguém sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Entregou dizendo, o personagem Seiya e a personagem Saori já estão escaladas, o senhor pode escalar o resto do elenco. Então meu pai não escalou nem a mim nem a Letícia. O Mário Lúcio já mandou escalado porque ele sabia que meu pai não faria. Meu pai não colocaria a gente para trabalhar, pelo menos não em personagens tão importantes, porque ele ia achar estranho. Então a nossa sorte foi o Mário Lúcio ter puxado isso pra gente. Mas a gente não sabia do que se tratava, não era uma coisa importante ainda na época, né? Hoje, 20 anos depois, a gente sabe a importância que teve. A gente sabe disso. A forma como está a dublagem hoje no Brasil se deve muito a essa notoriedade que os dubladores tiveram nessa época. Eu lembro que quando era menorzinho, o filme era dublado, bonitinho, mas no final ninguém sabia quem era a voz. No máximo, você viu uma dublagem assim, em outro filme, cara, a voz do Tom Hanks. Eu não sabia quem era a voz por trás. E hoje facilita um bocado dublar Cavaleiros do Zodíaco. Então, dublar Ômega, por exemplo, os dubladores querem fazer, eles pedem para fazer. Então fica mais fácil de você ter um elenco disponível e muito afim de fazer quando vai para o estúdio, né? Isso é importante. E assim, uma pergunta um pouquinho mais técnica, que eu gosto de anime, mas não sou tão fã agora. Uma coisa que eu sou muito fã de dublagem mesmo. Nunca tive vontade de ser dublador, de ser ator. Como você disse, tem que primeiro ser ator. Mas é porque eu acho muito interessante a ideia de você pegar um filme... ou um desenho, ou um anime, ou qualquer coisa, e você colocar outra interpretação, respeitando a original, mas a brasileira também faz uma reinvenção do personagem. Tá aí Dragon Ball, né? Que, sinceramente, dublado é 1000 vezes melhor do que a original. Como foi essa questão, assim, questão técnica, da época para hoje em dia? Tecnologia. Mudou demais, mudou demais. Quando a gente começou, era todo mundo junto no estúdio, passava o dia inteiro lá para fazer um filme, né? Hoje a gente fica correndo de um lado para o outro, a gente se encontra só nos corredores, um saindo, o outro entrando, né? A gente trabalha muito isolado, muito sozinho, então o som hoje é mais limpo, o trabalho é feito com muito mais rapidez, às vezes até pressa, o que não é positivo, né? Virou indústria, né? Em muitos casos. Então eu proponho um outro ritmo na do Brasil, por exemplo. O Ômega já tem um outro ritmo, Lost Canvas tem outro ritmo, né? A gente prefere trabalhar isso que a gente ganha muito em qualidade. Qualidade para mim é fundamental numa obra que vai ficar para sempre, né? Então tem que tomar cuidado. Pois tem que fazer com calma para sair direito, coisa assim. E agora, assim, já mudando a outra questão técnica também, como você falou, os games dublados provavelmente serão um novo boom da dublagem. Você disse também está muito no início agora. Agora, assim, se você puder, assim, um pouquinho em primeira mão, não infringindo nenhum contrato, tem algum game assim para vir já do seu estúdio ou com sua voz, ou alguma coisa assim?
Cara, acabei de gravar Tartaruga Ninja, tem uma semana. Não sei o formato que é, a gente já tinha feito um outro para iPad, se não me engano, para tablet. Mas foi esse que eu gravei das tartarugas há uma semana, então logo deve entrar alguma coisa importante de Tartaruga Ninja. Tenho nada, eu tenho aquela notícia que alguém leu aqui hoje, eu também já tinha lido no site, que os caras da Bandai querem dublar Cavaleiros. E é a nossa expectativa, né? Tá grande pra caramba. Principalmente do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que o Brasil, acho que é o representante americano que mais gosta do Cavaleiro do Zodíaco, eu acho. E ano que vem vai fazer 20 anos, é uma marca importante, né? Então, eu acho que muita coisa vai acontecer ano que vem. E assim, na questão técnica, existe alguma diferença de, tipo, como dublar um filme que, tipo, você vem com as cenas separadas e tal, e o jogo, que não é necessariamente cenas, assim, não é filme, não é aquela cena pronta, é, tipo, você tem que dublar o personagem que vai ser jogado. Tem alguma diferença, assim? Há muita. A dublagem propriamente dita, a gente assiste uma cena, a gente sincroniza na boca do personagem e tal. O game, tirando a cena de fato, quando tem filminho igual filme normal, você vai sincronizar também. Mas quando é só arquivo, é só arquivo. Tartaruga Ninja não sincronizei nenhuma fala, então foram 270 arquivos. Então é só arquivo. Então você escuta em inglês e reproduz em português. E só vai parar essa sequência se errar. Se não errar, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Então você grava 270 arquivos em 1h30, 2 horas. Ou o Grand Chase. Grand Chase eu dublei Grand Chase durante 1h30 da minha vida. E aí o cara pede para eu chegar no... Isso há mais de 10 anos. Aí pede para eu fazer a voz do Grand Chase. Vai lembrar? 1h30 da minha vida, eu nunca joguei. Então é um produto muito rápido. O game a gente produz muito rápido. Então a diferença é essa. Eu não vejo imagem, eu só tenho áudio. Não tem imagens, não tem imagem. Não tem imagem. Agora a última para a gente encerrar, porque você já deve estar muito... Hã? Queria fazer uma pergunta rapidinha. Vá. Queria saber se você pegou um desenho e aí o original era ruim. Aí você disse, não vou dublar desse jeito, não, vou dublar de outro jeito e ficou melhor. E outra coisa, se você já pegou algum ator assim, pô, esse cara é muito foda, não, é muito ruim para eu dublar, assim, eu acho que talvez eu não consiga. Boa. Velho, esse de talvez eu não consiga, acho que quase todos, né? Mas o mais pontual desses é o Clube da Luta para mim. O trabalho do Edward Norton é um trabalho espetacular. Eu sei que eu não cheguei bem próximo, mas não cheguei lá. É uma dublagem clássica hoje. Mas não, eu era novo, tinha 22, 23 anos. Era um personagem que exigia uma maturidade que eu ainda não tinha. Eu tinha técnica da dublagem, conhecia aquilo muito bem, mas em termos de interpretação, eu ainda precisava comer muito feijão para fazer aquele filme. Mas enfim, tá feito e eu adoro. E de melhorar, um caso clássico é o Ômega, recentemente, que o personagem do Aldebaran, no japonês, tinha uma voz super assim, fininha, não sei o quê. E aí eu falei, não, um cara daquele tamanho com vozinha fininha, cara, não vai rolar, brother. E eu não entendi o porquê daquela vozinha fininha. Não tinha alguma coisa que, sabe, vou manter porque é legal. Não, não gostei, eu coloquei o Ricardo Juarez, o Johnny Bravo, né? Mudei completamente o que era o original. Mas a princípio o ideal é seguir o original. Quando você muda, você corre o risco de ser mais realista que o rei, né? Mas aí você tem que estar muito bem embasado. Pergunta bônus. O que sua mãe achou quando seu pai tentou matar sua irmã e você bateu no seu pai? Lá no santuário. Cara, a família é muito complicada, velho. A família é bem complicada. Existe minha mãe, que é mãe fez com meu pai, meu irmão e eu. Aí meu pai casou com a Rosa. A Rosa é mãe da Letícia. E juntos fizeram a Luciana. A Letícia é quinto, porque ela não é filha do meu pai. Ela é filha do Romeu Quinto. Romeu Quinto é o preparador, é o cara do som direto desse filme que eu fiz agora, por exemplo. É o papa do som direto no Brasil, Romeu Quinto, que é o pai da Letícia Quinto. Então meu pai casou com a mãe dela, a Letícia era pequenininha. Eu nasci, a Letícia já existia, então pra mim é tudo minha irmã. A Letícia, e aí fizeram a Luciana, que aí é minha irmã por parte de pai.
Entende? Então minha mãe não entrou nisso. Minha mãe agora no Ômega faz a bruxa lá, como é o nome? Eu assisti os 6 primeiros episódios, cara. Então, Medeia. E a Rosa Baroli, assim como a Luciana eu coloquei para fazer a Sasha, que é Atena 250 anos antes, certo? E a Rosa, que é mãe delas, eu coloquei para fazer a Atena anterior ainda, que tem uma passagem. Então eu fiz as 3 gerações das minhas irmãs ali para fazer. Família, né? Quase os nepotistas. O Kiki, que era feito pela Fátima Noia, agora o Kiki cresceu e é feito pelo filho da Fátima Noia, que quando ela fazia Kiki a primeira vez tinha 5 anos de idade. Hoje é uma marmanjo de 25 e faz o Kiki adulto. Né? Então isso é interessante, isso é gostoso. É, aí é divertido poder fazer isso. Né? É o quê? Vai pegar a pessoa a fazer pergunta. Bom, galera, vamos falar um pouquinho então aqui. Você já vai fazer pergunta? Caraca, mano, nem me apresentei nem nada. Ah, faz a pergunta, hein? Já me conhece? Fala, brother. Tipo, como é que você se sente fazendo dublar um dos melhores personagens assim, do Brasil, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco é muito importante. É importante mesmo, O Ceia pra mim, vocês sabem que eu faço o Ceia de Cavaleiro Zodíaco, não é isso? Uma dublagem de 20 anos atrás já, tem noção? É um personagem muito importante, né? Eu tenho 27 anos de dublagem e o Ceia é o personagem mais importante ainda da minha carreira, impressionante, né? Foi uma sorte, velho, foi um privilégio mesmo poder fazer parte disso, com meu pai, minha família toda inserida nisso. Graças a isso eu conheci o Brasil inteiro, continuo conhecendo o Brasil inteiro. Então é um grande prazer, né? Você vê que por causa de Ceia a gente não sabe de mais nada. Sabe que eu tô fazendo Homem de Ferro agora nos desenhos, não? Já viram? Esquadrão de Heróis, os Vingadores Unidos e o Rafael das Tartarugas Ninja. Qual é a sensação que você tem de ter um legado assim, que não só a geração do desenho, mas as outras gerações e provavelmente as outras que ainda vão vir, vão curtir o seu trabalho? Eu tenho a sensação de gratidão, né? De poder fazer parte dessa história. Foi uma sorte. Quando a gente começou a dublar Cavaleiros do Zodíaco, ninguém sabia do que se tratava, não era uma coisa importante. Entende? Era só mais um trabalho e por acaso eu estava ali. Então eu tenho essa sensação de gratidão mesmo. Eu sei a importância que isso teve no país e a importância na minha vida principalmente, né? Essa importância vocês não têm ideia do que foi. Mas é de gratidão. Tenho só gratidão. Tem mais pergunta pra cá? Volto pra você depois. Fala, garoto. Hermes, com relação a Cavaleiros, como foi assim que a Saga do Inferno chegou para o Brasil, que é o seu estúdio, e qual foi a sensação de dirigir? Cara, no começo foi bem difícil, viu? A gente já vinha fazendo trabalhos para Play Art e dividindo o trabalho com a Alamo. Então, quando chegou Cavaleiros, foi uma moral que a Play Art deu pra gente, porque sabia que eu estava no projeto e que ia fazer com muito carinho, como a gente vem fazendo até hoje com o Ômega, né? Você também o quê? Eu também conheci o elenco, porque Radamantes, no Santuário que era pela Alamo, era dublado por Guilherme Briggs. E na do Brasil já mudou isso. Cara, a Saga do Inferno foi um inferno. Foi mesmo, foi um inferno dublar. Foi muito desafiante dublar, não foi fácil não. O Briggs foi contaminado por uns boatos, preferiu acreditar nos boatos e quando ele viu que estava errado, quando veio pedir desculpas, já estava tarde. A gente já estava lá na frente, já tivemos que trocá-lo, infelizmente, porque o Briggs é um talento impressionante, né? Então, de fato, a gente perdeu ali aquele momento, a gente perdeu, não foi só o Briggs não, a gente perdeu mais
3 atores ali importantes, infelizmente. Mas eu fiz de tudo para que eu tivesse o elenco inteiro. Assim como a gente faz com as séries que estão vindo. A do Brasil agora está fazendo a 4ª temporada do Walking Dead. E está todo o elenco, a gente faz questão de manter todo o elenco e dar vozes novas, como é o caso do Ômega, que a gente tem um elenco todo novo, seja do Rio de Janeiro, seja de vozes novas. Fala, mano. Vem cá, você está sabendo que vão lançar um novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco? Se lançar aqui no Brasil, você já tem informações de vai dublar, você já? Não tem nada ainda, velho, certo? Nem a 2ª temporada do Ômega, nem esse filme. Por enquanto é só fãs falando e tal, não chegou na gente. Mas chegando na gente, cara, eu falo tudo pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram. Fala, mano. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por fazer parte da minha infância. Não tem nem comparação, toda tarde eu assistia, então obrigado. Não só a mim, como também da galera aqui. Muito obrigado por fazer parte da nossa infância. Em segundo lugar, antes de você trabalhar com dublador, fazer o seu, você tinha algum emprego? Qual era? Cara, eu comecei a dublar aos 10 anos de idade. Eu jogava bola. Eu queria ser jogador de futebol até os 15. Mas a dublagem já pagava minhas contas e eu no futebol não ganhava nada. Eu jogava muito parecido com esse menino Neymar que tem, sabe? É o quê, mano? Tô falando, aqui não tinha câmera, os caras não gravaram, mas é verdade. E se eu não tivesse optado pela dublagem, eu tava hoje aposentando lá no Barcelona. Fala, mano, tem pergunta aqui. Tu fez? Eu? Fiz milhares, amigão. Fala, brother. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de saber para você, Hermes, qual foi a sensação de começarem a valorizar mais os dubladores, colocando eles nos créditos, que antigamente eram excluídos. Apareciam somente os dubladores nos créditos de filmes, daquele tipo como se fosse um relance. Aquela coisa de 2, 3 segundos e lá no final, quando a faxineira está expulsando. Isso aí já era um avanço, né, velho? Que antigamente nem os nomes apareciam, né? E hoje continua aparecendo, né? É aquela tela preta, um médico deverá ser consultado, sai, né? É um problema. Os caras só colocam o crédito porque é lei. E eles sabem que se não colocar o crédito, a gente pode botar eles no pau e eles vão perder uma grana. Então eles começaram a botar esse crédito chapadão, assim, que não adianta de nada, né? O caso do Ômega, é isso que você está falando? O Ômega não é a dublagem brasileira. O Ômega é a do Brasil fazendo diferente, cara. A gente propôs e o cliente topou. E aí aquela coisa que você viu, né? Aparece o personagem, vem o nome do dublador. Aparece o personagem, vem o nome do dublador. Você valoriza o elenco, você valoriza o produto. Outra dúvida que foi sobre... que rolou uma história, que eu não sei se é fato ou boato, que o elenco dos dubladores do Ômega foi uma espécie de sorteio. Ter sorteio, cara, imagina, sorteio, cai tudo errado, as vozes todas erradas. Feito teste, velho. Teste. Todo mundo em São Paulo e Rio de Janeiro que tinha a faixa das vozes fizeram o teste. Se você quisesse fazer, você falou, eu quero fazer, você ia fazer o teste também, como aconteceu com o fã dublador lá de Porto Alegre, que fez o teste, mas não é sorteio. É do tipo, eu me expressei mal, a colocação correta seria, no caso, foram traçadas as vozes das pessoas, só que, pelo que eu fiquei sabendo, era do tipo, foi jogada para os fãs escolherem as vozes. Isso daí é fato ou boato? No Ômega não, isso aconteceu no Lost Canvas. No Lost Canvas a gente escolheu pela internet, todos nós fãs fomos para a internet, votamos nos melhores atores para aqueles personagens. O protagonista do Lost Canvas, que é o tema de Pégaso, que quem ganhou foi o Charles Emanuel, que faz o Ben 10. E acho que o papel da Tatiane Kepler-Mayer, acho que o papel do Yuri, foram todos através dos fãs pela internet. O Ômega não, o Ômega, 3 testes foram lá para o Japão e os caras da Toei escolheram essas vozes que a gente tem hoje e, na minha opinião, escolheram muito bem. Fala, brother.
Beleza, mais uma vez aqui, falando ali como o amigo falou, né? Cavaleiro do Zodíaco faz parte da minha infância também. Eu assistia desde os 11 anos de idade e até hoje não parei com Ômega. E assim, uma coisa que a gente sabe é que o Baroli, que faz Saga de Gêmeos, também é seu pai. Como é que você lidar assim, trabalhar com ele, aprendeu muita coisa com ele? Aprendo muito, né, cara? Meu pai tá nessa vida há 40 e tantos anos, né? Meu pai começou na dublagem Perdidos no Espaço, fazia o robô Perigo, Perigo. Acredita? Faz tempo. Eu acho que eu não era nem nascido nessa época, inclusive. Mas, de qualquer forma, foi o que eu falei pra ela. É um privilégio, né, cara? Em todos os sentidos. Com meu pai é um retorno, assim, que meu pai abandonou minha mãe, eu ainda na barriga, né? Quando ele casou com a Rosa, que também dubla, e fizeram a Luciana, que é minha irmã, já tinha a Letícia, que faz a Saori, né? Então acho que é um resgate, a gente termina viajando o Brasil inteiro, termina conversando um bocado, né? Acho que é um resgate dessa história lá do passado, né? Então a gente teve essa oportunidade nessa vida ainda, não vou precisar voltar pra cá. Quem vai? Fala, mano! Boa noite. Queria fazer duas perguntas. Sobre quais personagens você fez no cinema ou em outro anime que você possa destacar, assim, que fez sucesso. E também, você falou que dubla The Walking Dead. Quero saber como é que vocês fazem para dublar, se vocês têm acesso ao episódio antes, porque no domingo ele é lançado na MC, né, se eu não me engano. E na terça já está dublado na Fox, né? Começa a dublar já na correria ou... Walking Dead é uma correria, assim, cara. E é cercado de mistérios, entendeu? Chega com a imagem toda escrita, não é fácil dublar aquilo lá, não. E a gente tem que estar em prontidão, Por isso que eu estou fazendo só a placa, né? The Walking Dead. Versão brasileira não tem, é só distribuição Fox Filme do Brasil. Só estou fazendo isso porque eu estou viajando muito. Se precisasse de mim na hora lá, eu ia dar para trás, então eu não estou fazendo personagem nenhum. Cara, quanto a animes, logo depois de Cavaleiros do Zodíaco, veio um anime chamado Samurai Warriors. Lembra disso? Que era uma imitação total, exatamente. Eu fazia a imitação do Cavaleiro do Zodíaco, eu fazia o Hector de Fogo. Aí a gente tem na época do anime, como era o nome daquele canal? Animax, foi todos os animes para Alamo, ali eu fiz uma porção deles. E acho que o mais importante dessa época é o Roy Mustang do Full Metal Alchemist. A partir de hoje, todas as menininhas deverão vir de mini saia. É fácil não. Mas antes disso ainda, vocês vão lembrar de Rama Meio? O Mousse. Shampoo, eu te amo, shampoo. Antes ainda, vocês vão lembrar de Churato? O Leiga, o Rei Carla. Ele jogava rosas nos seus oponentes. Lembra disso? O outro nessa linha do Leiga, o Rei Carla, que eu gostava muito, mas talvez vocês não lembrem. Get Backers, Dr. Chacal. Você vai morrer. Cara, da época da Herbert Richards, né? Que eu tive o prazer de trabalhar na Herbert Richards durante 3 anos da minha vida. E lá fiz um anime que eu gosto muito, mas pouca gente lembra, que é o Super Pig. Lembra disso? Era muito legal aquilo, cara. Eu fazia o Redford. Lembra disso? Ô, louco, faz tempo, né? Que mais, cara, de anime? Pet Labor no Rio eu fiz, mas eu não lembro nem o personagem. Cinema eu fiz recentemente o Jobs, o Ashton Kutcher no Jobs. Antes eu tinha feito o Manda-Chuva, que é um personagem que eu tenho um carinho imenso, porque na minha infância o Manda-Chuva era feito pelo Lima Duarte, que é um ator que eu respeito demais. E aí eu faço esse personagem já há uns 13 anos, eu ainda estava no Rio quando eu comecei a fazer o Manda-Chuva.
Escritório do Guardabelo. O Guardabelo não está? Ei, Batatinha, onde está aquele dólar que você encontrou? Dê-me aqui, vamos? Vai nessa linha aí, né? Era maneiro. Acho que isso, cara, de cinema, eu fiz o James Franco, 127 Horas, Planeta dos Macacos, foi pro cinema também. Agora, ano que vem, eu estreio em cinema, em março, o filme que talvez chame Heliópolis. Mas quando vocês virem o Lázaro Ramos de músico tocando violino, pode parar para assistir que eu tô lá do lado, sou o melhor amigo dele no filme. No filme, é. Não, mas o Lázaro é gente boa dessa. O que mais? Tem mais? Tokusatsu, o cara quer falar de Tokusatsu aqui. Vamos falar um pouquinho disso. Tokusatsu eu começo em Jaspion, velho. Eu tinha 10 anos. É uma das primeiras séries que eu faço, eu fazia o Kenta de Jaspion. Logo na sequência veio o Manabu de Jiraiya. Daí o engraçado, faz a voz do Manabu, vai nessa. Vai nessa, né? Eu sei que o camarada já vai pedir uma impossível de eu lembrar, imagina o Jiraiya, e olha que é essa que eu tô te falando. Winchester, é isso? O Inspector, o Biker. Essa já é antiga também. Mas Changeman, tem na internet Changeman. Eu com uns 12 anos, o Wendel Bezerra com uns 27, alguma coisa assim. O que mais que tem de Tokusatsu? Eu não lembro muito, cara. Fala, garoto! E sobre, assim, no campo da animação, nesses últimos tempos, tanto em seriado de TV quanto até em filmes, assim, em relação à animação, o que é que o senhor fez? Então, a animação o senhor fez esses agora que eu falei, né, do Homem de Ferro, tanto no Esquadrão de Heróis quanto no Avengers Ensemble, o Tartarugas Ninja, mas de cinema, Detona Ralph, eu tenho 3 pontinhas lá, que eu não lembro quem são, porque eu não assisti o Detona Ralph, te juro, eu sei que eu fiz 3 pontinhas assim. Cara, é tanta coisa, mano, que eu não lembro desses recentes. O mais importante agora, pra mim, tá sendo o Tartaruga Ninja, que eu acabei de fazer o game das Tartarugas Ninjas, que eu faço o Rafael. É o quê, filho? Como é o nome? Ah, é. Eu falo em português, que eu não sei esse negócio aí. Fala, brother. Power Rangers, mas aí não é Tokusatsu, né? É americano já. Não só eu fiz o Zane no Power Rangers do espaço, na sequência eu fiz o Léo, no outro que já era o vermelho, e no outro ano eu fiz o Monstro. E o Léo voltou e brigou com o meu monstro. Eu lembro que eu ganhei a briga, não lembro qual dos dois que era. Fala, mano! Boa noite. Como que é estipulado o valor, o salário de pagar um dublador? Porque, por exemplo, você faz só uma pontinha, você ganha a mesma coisa que o cara que dublou um episódio inteiro. E essa frescura, não sei, né, entre aspas, sobre a pessoa dizer, não, naquele estúdio eu não dublo, só dublo em tal lugar. Como é que tá? Veja bem, né? Bem frescura, né, velho? Você trabalha com quem te respeita, né? O estúdio não te respeita, você fala, não vou lá. Não quero, sou freelancer, não sou empregado de ninguém. É a única vantagem que a gente tem de não ser empregado de ninguém, porque chega em dezembro eu tenho metade, ao invés de ter o dobro, que nem todo profissional, né? A gente ganha por hora de trabalho. Exatamente a mesma coisa, comece o cara hoje e o cara tem 50 anos de dublagem, não importa, vai ganhar por hora. Se é o elenco básico, o elenco de apoio geral, ganha R$ 95 por hora desde 1º de outubro. Teve aumento agora. Os 2 coadjuvantes, são 2 coadjuvantes, 2 protagonistas, o resto é tudo apoio. Isso pelo número de cenas, que a gente chama de anéis. Quem tem o maior número de anéis ganha, são os 2 protagonistas. Os 2 subsequentes são os 2 coadjuvantes. O coadjuvante está ganhando R$ 102 a hora, alguma coisa assim, o protagonista R$ 105 e alguma coisa a hora. E aí, se você trabalhar, você faz. Se não trabalhar, você não faz. Entendeu? Por isso que a gente quer trabalhar muito, né? Dá o cara reclamar, mas a voz do cara tá em tudo. Se eu paro de trabalhar, não ganho esse mês. O caso do Nelson Machado é um exemplo disso, que é o Kiko do Chaves. O cara tá no ar há 30 anos.
em 3 horários diferentes, líder de audiência. Se ele não trabalhar em um mês, ele não paga as contas. Entendeu? Isso aí é direito autoral que ele deveria estar recebendo se esse fosse um país sério, entendeu? Algo assim. Quem mais? Fala, menino. O menino perguntou ainda. Já volta aí. Fala, brother. Boa noite. Primeiramente eu queria dizer que eu sou muito fã do seu trabalho. Acompanho desde os 4 anos de idade, que era a época da Rede Manchete ainda, aquela abertura daqueles dois, do menino e da menina e tal. Eu queria perguntar para você como foi sua reação quando você recebeu a notícia do Prólogo do Céu e o que você acha do filme. Cara, a gente não recebe a notícia do filme, né? A gente é convocado, aparece lá e grava. Eu sabia do filme, acho que pela internet, né? Faz tempo isso também, né? O filme parecia ser bem ruizinho. Quando eu assisti, não gostei muito não. Depois assistindo, porque ele veio fora de ordem, né? Depois assistindo o Saga do Inferno, Elísios e tal, deu para compreender um pouquinho melhor o filme. Mas eu precisava rever para te dar uma opinião mais clara sobre isso, entendeu? Mas parecia meio confuso para mim. Eu que não lembro de Cavaleiro Zodíaco, porque eu era muito pequeno, né, velho? Não lembro bem. Quem vai perguntar? Voltou para cá. Fala, brother. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, existe muita diferença no processo de dublagem para Cavaleiros do Zodíaco anime e Cavaleiros do Zodíaco filmes, como Guerreiros do Armagedon e Prólogo do Céu? E quanto ao processo de dublagem, que antigamente vocês faziam tudo junto numa sala e agora é separado. Você prefere qual dos 2 tipos? Tem muita diferença do dublar um longa-metragem dos Cavaleiros ou a série. A diferença é que você vai chegar e vai fazer num dia só o longa-metragem. Então a história começa e logo acaba. A série você vai fazendo, a cada semana faz um bocado. Sobre antigamente a gente dublava todo mundo junto. Os estúdios eram gigantescos, então estava todo mundo junto fazendo a cena, o protagonista ficava na bancada e os outros personagens iam entrando, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu dublei no Rio, eu fiz um longa do Scooby-Doo, com o seu Drummond fazendo Scooby, o Monjardim fazendo Salsicha e eu ali no meio. Tem preço isso, né? Hoje é você sozinho, não tem a menor graça. Hoje, tecnologicamente, é importante que eu faça sozinho, mas a gente perdeu. Perdemos na contracenação, que era mais rica. Tem que regravar, mas tinha que regravar antigamente também. Você tem que consertar, sempre tem algum conserto para fazer, né? Mas a gente perdeu na contracenação, que era mais espontânea. A gente perdeu com o novato, que poderia aprender com o veterano. E a gente perdeu com o veterano, que poderia se reciclar com o novato. Então a tendência é que a gente encha de vício. Então você vai ver os dubladores falando tudo meio parecido, sabe? Principalmente quando é reality, eles têm uma musicalidade muito feia de ouvir, sabe? É muito ruim de ouvir. Então é ator que não está se reciclando, que não está fazendo teatro, que não está se revendo. Você tem que estar sempre revendo o seu trabalho, porque senão você entra no automático e fica uma porcaria. Bom, os caras estão pedindo uma sequência de texto aqui do Ceia. Eu vou começar então, você vai coreografando aí? É, vai aí de bailarino, pra gente ver. Aí não paga o mico sozinho. Eu vou começar apanhando, que é como ele começa sempre. O dele, o cara é o dono do evento. É ele que paga a gente, meu. Pode ser, Ceia? Ó, começa apanhando. Certo? Tá pronto? Já vamos tomar a primeira porradona. O Cavaleiro de Ouro já te deu uma pedrada. Aí você vai. Que cosmo é esse? Eu preciso me levantar. Eu preciso conseguir. Eleve-se, cosmo! Por Atena! Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Muito bem. Começou a aparecer vários jogos dublados, né? Tipo, nesses últimos anos aí, né? Tipo Assassin's Creed. Aí o
o gerente de marca da Namco Bandai, ele falou que possivelmente os próximos jogos do Cavaleiro do Zodíaco poderão vir com as vozes clássicas do anime. O que você acha disso aí? Você toparia? Se pagar bem, que mal tem, né, velho? Essa é uma tendência. O game é o nosso próximo boom do mercado. A gente teve vários booms. O primeiro que eu vivi foi Tokusatsu, na época do Jasper, Jiraiya, Lion Man, Changeman e tal. Depois, animes foram um outro boom. Novelas mexicanas, outro boom na dublagem. O próximo boom, ainda não é um boom, porque está começando muito devagarzinho, são os games. Agora, o risco é os caras dublarem os games em qualquer estúdio de áudio, com qualquer pessoa, que não necessariamente ator. E é o que a gente já encontra. A gente vai pegar o... Como é o nome daquele? Não, o Grand Chase eu fiz aqui, mas eu ia falar de um Uncharted. Você pega uma dublagem porca. Então o risco é esse, a gente pegar umas dublagens muito mal feitas. Eu acho assim, a dublagem, cara, faz parte do produto. Se ela tá defeituosa, entrega o produto e pega o seu dinheiro de volta, cara. Não compram, não aceita uma dublagem porca. Pede de volta. Ou se tá na TV, a TV é paga, lembra disso. É seu direito cobrar. Vocês assistiram o Blue Dragon no SBT? Vocês cobraram? Mandaram e-mail pro cara ou engoliram aquela porcaria? Não pode, né? Tem que cobrar. Então o cara agora parece que ele vai dublar os games dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas vamos ver o que ele vai oferecer pra gente, né? Aí a gente senta, conversa e dubla ou não dubla. Eu fiz agora Tartaruga Ninja. Ninguém quer ficar rico. Quer dizer, quer ficar rico, mas não num trabalho só, entendeu? Não vamos cobrar absurdo. Mas a gente quer o nosso direito, né? Espera só um minuto, tem uma pergunta ali que eu não posso deixar de escutar. Oi. Qual personagem, assim, que você já viu a dublagem e você ficou pensando, caramba, eu queria fazer essa dublagem? Qual personagem? Seja de filme, seja de game, seja de anime? Qual, assim, você olhou, assim, sei lá, um top 3, mais ou menos, que você olhou e você queria participar? Olha, todos os outros que eu não participei eu gostaria de fazer. Mas uma que eu falo sempre nessa pergunta é a trilogia do De Volta para o Futuro. Adoraria ter feito o Michael J. Fox, eu não tinha idade na época e tal. O Orlando Vigiani fez muito bem, mas eu ia adorar fazer. E tem uma onda de redublagens, né? Por exemplo, eu participei da redublagem do Karate Kid. Então a gente está sempre correndo o risco de fazer uma dessas coisas antigas, assim. Mas tem muita coisa que eu gostaria de fazer. No próprio Cavaleiro Zodíaco tem vários personagens bacanas, né? Que eu poderia fazer numa boa. Dependesse do meu pai, que dirigiu a dublagem, nem o Shun eu faria. Fala, mano! Primeiramente, sou um grande fã seu e da dublagem brasileira. Eu acho, na minha opinião, que é uma das melhores do mundo. E tenho duas perguntas para você. A primeira, qual o personagem que você fez que foi mais difícil encaixar a voz com o personagem? E a segunda pergunta é qual conselho você daria para alguém que quer começar a ser dublador? Cara, os mais complicados de encaixar a voz são aquele que eu tô mal escalado. Não tem nada a ver pra mim, saca? Tem um exemplo bom disso no Discovery, Casal Selvagem. É um cara muito mais velho que eu, e aí eu tenho que jogar a voz aqui embaixo, pesar ele um pouquinho mais, falar, amor, não conversa com a comida, amor. Não faz amizade com a comida, amor. Então eu trago ele pro grave. Mas embora a voz chega, de repente a maturidade não chega. Tem alguns personagens impossíveis, né? Lembra um que eu fiz no Bruce Lee, um seriado do Bruce Lee, eu fazia um personagem nada a ver comigo. A tendência é que fique muito ruim. E a outra pergunta é sobre que conselho eu daria para alguém que quer ser dublador. Em primeiro lugar, saber que não existe dublador, existe o ator. É o ator que atua em dublagem. O ator atua em cinema, o ator atua em TV, em teatro. Em teatro, basicamente em teatro. Teatro é a base do ator. Então, quer ser dublador, vai para o teatro. O primeiro passo é esse. Você vai precisar de ferramenta de ator para refazer em português o trabalho dos maiores atores do planeta.
Então você precisa ter conhecimento de ator. E o que é ser ator? Ser ator é isso, cara. Pegar um microfone e parar as 200 pessoas para me ouvir e o que eu tenho a dizer? Vocês vão levar a sério o que o ator tem a dizer. O ator está sempre com o microfone na frente. Aí o que você acha disso? O que você acha do João Alves? E do Deda? O que você acha do Deda? Eu preciso estar por dentro disso. Eu preciso conhecer. É uma profissão política. O ator não dá soluções, mas ele faz perguntas. Perguntas pontuais. Essa é a nossa função. Então o ator tem uma função política na sociedade. Saber dessa função é o primeiro passo. É o seguinte, no Sansei Ômega, no Japão, houve uma substituição dos dubladores antigos por dubladores novos. Muitas vezes porque os dubladores antigos já estão velhinhos e podem acontecer de morrer no meio da série, ter um problema de doença, uma coisa assim. Eu queria saber se na dublagem no Brasil, os estúdios têm essa preocupação de encaixar dubladores novos, ou não só para personagens antigos, mas personagens que tendem a ser de uma série grande. Existe isso também, essa preocupação? Espero que não, velho. Espero que não, porque são os que precisam mais trabalhar, né? Quando tá, né? Não sei se foi essa a motivação, né? Eu tive com o Toro Furuya lá em Curitiba. O Toro tem 65 anos de idade, velho. E ele parece da minha idade. Se botar do meu lado, o cara tá novo. E vendendo saúde. Dubla desde os 5. Tem ideia? É brincadeira. Eu espero que não. O que acontece é, por exemplo, uma série como Naruto, que o personagem é uma criança e é uma série muito longa, não quiseram colocar uma criança de verdade. Porque essa criança ia crescer, ia mudar de voz no meio da série e ia deixar de fazer o personagem. Então deixaram botar a Úrsula Bezerra, irmã do Ulisses Bezerra, do Wendel Bezerra. Manja, o Ulisses faz o Shun, o Wendel faz o Bob Esponja, Goku e tal, né? A família Bezerra. Então acho que nesse momento tem que fazer essa escolha mesmo. Uma série muito longa, mas dos mais velhos eu não vou colocar, senão o cara morre no meio da série. Eu espero que ele não morra. Assumiu o personagem, né, meu? Tem que ir até o final. Vai morrer no meio da série? Pô, é muita falta de profissionalismo. Espero que não, né? Valeu, galera! Então eu vou estar por aí ainda conversando um pouquinho com vocês. Fala. Gente, peraí. Você tem que sair com a frase... Master. Aí, pronto. Tem que fala master, pô. Não pode sair tchau, não. O microfone, pô. Todo mundo... Saori! Todo mundo tá filmando, você pedindo qual, ué. Cometa? E o cometa e o meteoro? Ele aqui... Sou o cometa ou o meteoro? Sem ninguém saber. Começar apanhando de novo, tá? É mais legal. É o que ele mais faz. 90% da série ele apanhou. Então vai, dá mais um murro nele aí. Saori! Shiryu! Cadê você, Shiryu? Quando mais precisa, cadê você? A poderosa, cadê? Vocês viram isso que a gente fez, não? Vocês viram isso? Que vergonha. Que isso? Que isso? Então vai lá. Atena! Não? Ah, tá. Saga! Isso não vai ficar assim! Por Atena! Cometa de Pegasus! Yeah! Valeu, galera! Valeu! Prazer estar aqui. Tô por aí ainda pra gente conversar mais um pouquinho pessoalmente. Meteoro de abraços! Valeu!